Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Marcela Soares, professora autista nível 1 de suporte. Então eu quero já, antes da gente começar esse vídeo, agradecer a todas as pessoas que já se inscreveram no canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa as notificações. Bem, como eu falei para vocês, eu ia gravar um vídeo sobre a minha relação com o meu pai, né? A importância desse pai. Como estamos em agosto, mês dos pais, então eu vou falar um pouquinho sobre a relação com o meu pai. Mas para que vocês compreendam, tá? Eu nasci na minha família quando eu tinha uns 3 meses de idade. Eu nasci no coração da minha família, tá? Então a minha mãe foi apresentada a mim quando ela tinha 43 anos de idade e ela já possuía 3 filhos. E o filho mais velho ajudava, né, a cuidar de mim. E quando eu comecei a falar, chamei ele de pai e ele assumiu toda essa responsabilidade dentro do coração dele e levou para a vida, né? Então, pessoal, vou começar um pouco na infância, né, naquela primeira fase mesmo da infância, de bebê. Eu era uma criança, como toda criança autista, que eu não gostava muito de ir pro colo, tá? Se eu fosse pro colo, eu não abraçava a pessoa que estava me segurando, né? Eu gostava mais de estar no colo da minha mãe ou do papai, tá? Eu passava a maior parte do tempo mesmo, ficava bem se tivesse ou no carrinho ou na cama. E eu era uma criança que chorava demais, tá? Então, um alerta assim, interessante, tá, de você observar na tua criança é se ela chora muito. Mas por quê? Por conta da sobrecarga sensorial, né? Muitas das vezes a questão de textura de roupa, textura de estofado, de cama, do carrinho, brinquedo, tá? Isso nos causa algumas angústias sensoriais, tá? Então eu era uma criança muito chorona, né? E o meu pai, na época, ele estava na faculdade, ele é engenheiro químico e licenciado em química, tá, gente? Desculpa aí. E o papai dizia assim, cara, tu era muito chorona, você me atrapalhava. Mas ele estudava, né, a base de todo esse meu show. Quando eu comecei a caminhar, né, dar os meus passos, eu andava muito na ponta dos pés, que é um outro indício também, né, da criança autista. Então a minha mãe, quando me olhou na ponta do pé, teve todo o pensamento de mãe, gente. Ela quer fazer balé. E lá fui eu balé. Só que no balé você tem meia calça, colã, sapatilha, o coque do cabelo. Gente, eu detesto que mexam no meu cabelo. Eu não gosto de pentear cabelo, tá? Isso é outro indício muito presente nos autistas, tá? Nós temos uma sensibilidade capilar terrível, tá? Então, aí eu cheguei com meu pai e disse assim, pai, não quero fazer balé, me põe na luta, por favor. E aí eu fui para as artes marciais. Gente, foi a melhor coisa, tá? Muitas das vezes, você vai ter esse receio, né? Do que o teu filho vai enfrentar na vida, do que ele pode sofrer. Então coloca o teu filho para fazer arte marcial, principalmente as meninas, tá? Que é um divisor de águas que a gente aprende a se defender, tá? Relaxa que a gente não vai sair largando soco, chute, ninguém não, porque nós aprendemos dentro lá dos preceitos das artes marciais que você se torna uma arma branca e não pode criar confusão na rua, tá bom? Então a gente vai aprender isso direitinho. E aí fui para as artes marciais, né? E eu e meu pai, a gente ia e ficava brincando de porrada dentro de casa. Tá? E com isso, ele foi ajudando instintivamente a melhorar muito a minha questão sensorial, desculpa, a minha questão motora, tá? Porque nós temos um cérebro neurodivergente, o nosso cérebro desenvolve de maneira diferente, tá? E eu tenho muita dificuldade na questão, principalmente de lateralidade, equilíbrio. E aí meu pai me ajudava também, porque ele praticava, né, as artes marciais.
Eu lembro que um dia a gente brincando, a gente quebrou a cama, a mamãe veio muito chateada da vida e disse, bonito, né, vão já consertar isso aí. E eu e meu pai, assim, a gente foi, consertou, na verdade ele consertou e eu fiquei lá, né, dando apoio moral. Uma coisa que ele prestou muita atenção e com isso ele teve o cuidado, era que eu sempre entendia tudo no literal, né? Isso é outra característica da criança autista, tá? Então, eu entendo muitas coisas no literal e teve uma vez que ele chegou, a minha mãe fazia doce para fora, ela e minha tia, e aí elas estavam tinha um vidro de anelina, né? Que é o corante de bolo, e era em pó. Eu, mexendo, peguei o vidro da anelina e tentei abrir, porque eu queria ver o que era, como era, né? E aí eu quebrei o vidro da anelina com o dente, engoli parte do frasco e a minha língua ficou tingida de verde musgo. Nunca esqueci a cor desse corante, verde musgo. E eu fui ao banheiro, escovei meus dentes, eu tinha por volta de uns 7, 8 anos de idade. E eu fui escovei meus dentes e aí a anelina ela não saiu, ela grudou, né? Pigmentou muito a minha língua, não adiantou quanto eu escovasse. E como meu pai é químico, eu obviamente fui perguntar pro químico da casa, né? Quanto tempo aquilo ia sair. E o meu pai é uma criatura assim, muito brincalhona, né? Só que ele brinca falando sério. Isso eu demorei um pouquinho para pegar, tá? Quando ele tava sério, mas tava brincando. E aí eu disse assim, pai, olha aí a minha língua, né, como é que ficou. Eu falei o que eu tinha feito. Outra coisa, gente, criança autista, ela se entrega, tá? Ela sempre vai falar que ela fez, tá? Ela sempre vai te dizer. E aí eu falei o que eu tinha feito, aí o papai disse assim, você vai morrer. Vai demorar assim, umas 2 horas o efeito, né? E daí não vai ter jeito, minha filha. Sinto muito, olha a cor da tua língua, como é que tá. E eu acreditei, tá? Criança, gente, autista, ele leva tudo ao pé da letra, ele leva tudo a sério. Então cuidado com o que você diz pro teu filho aí, tá? E aí o que aconteceu? Eu fui, né? Eu tomei um banho, me deitei, aí fiquei esperando a morte chegar. Eu sempre fui uma pessoa muito educada pra morrer, tá? Se você olhar pra minha cara e dizer assim, ó, Marcela, você tem 3 horas de vida, pô, eu vou ver, assim, que de legal que eu preciso ainda fazer nessas 3 horas, depois eu vou sentar e vou esperar a morte chegar, tá? E aí fiquei lá e a minha mãe vendo muito sossegada, ela disse assim, mas que essa menina tá tão quieta? Aí quando ela foi ver, eu tava lá na cama e tal, de boa, ela disse assim, menina, o que você tá fazendo aí? Eu digo, ah, mãe, tô esperando a morte chegar. Ela disse, mas que morte? Aí, o papai falou, né, porque eu comi o pozinho que a senhora estava fazendo no bolo. E aí ele disse que eu ia morrer. Gente, a minha mãe foi brigando lá, aí o papai veio preocupado e me viu. E ele disse assim, minha filha, papai tava brincando. Aí eu disse, mas pai, o senhor é o químico, o senhor que entendia das coisas. E aí, por isso que eu fui lhe perguntar. E aí ele foi me explicar, né? E eu nem usei a razão, né? Porque se você tá utilizando ali no bolo, é óbvio que se comer não ia morrer, né, mano? Né? Fui inventar. Outra situação que meu pai viu que eu levava tudo na literalidade foi um dia que eu tava perturbando, ele tava precisando estudar. Aí ele disse assim, minha filha, faz favor, papai, vai dar uma enxugada num gelo ali rapidinho, tá? Mas não deixa molhar muito, tem que ficar sequinho. E eu fui, peguei a cuba toda animada, peguei o guardanapo e eu fui enxugar o gelo. Obviamente não deu certo. Meu pai, depois de um tempo, foi lá na cozinha, ele disse assim, minha filha, o que você tá fazendo? Eu disse, papai, não tá dando certo não, desculpa, eu não tô conseguindo enxugar teu gelo. Aí ele disse, minha filha, tá brincando, mas vai lá. E aí, gente, o meu pai, ele percebia a minha dificuldade nas questões escolares, tá? Principalmente questão de traço fino, né? Questão da escrita, eu tive que fazer muita caligrafia, gente, muita caligrafia para minha letra ficar aceitável. A letra que eu tenho hoje, uma letra aceitável, foi a base de muita caligrafia, muito treino, porque eu tenho dificuldade na minha
no meu traço fino. E ele percebia que eu tinha dificuldade nas matérias como geografia, história, língua portuguesa. Então, coisas assim que tinham que ser mais abstratas, eu tinha muita dificuldade, né? E aí eu tinha que escrever tudo na parede, né? Isso foi uma dica que meu pai foi me dando. A questão de cálculo, matéria lógica, eu nunca tive dificuldade. O meu problema era nas subjetivas. Então, quando eu precisei prestar vestibular, eu fiz vestibular 3 vezes e não passei as 3 vezes, tá? E meu pai, percebendo já desde a infância uma certa dificuldade, mais um potencial que ele via que tinha ali, então foi uma pessoa assim que nunca me brigou ostensivamente nessa questão, ao contrário, tá? Ele sempre me incentivou, ele buscava alternativas para que eu conseguisse lá. Ele dizia assim: minha filha, não fica triste, né? Se quiser chorar hoje, chora, tá? Mas amanhã levanta e vamos buscar, tá? O sonho do meu pai sempre foi me ter na universidade, porque ele vive esse mundo de universidade, tá? O meu pai hoje em dia é doutor, né, em química, na área da química. E aí ele sempre me incentivou nessa área acadêmica e eu sou muito grata a isso. Tá? Depois do terceiro vestibular, eu tentei vestibular para medicina durante 3 anos, não passei, minha gente. E eu não passava por 25 décimos, meio ponto, era o que eu tinha, né, da distância. Então, assim, eu decidi fazer outro curso, né? Escondido, eu fiz o vestibular para a licenciatura em biologia, que eu sou formada hoje, né? E aí passei e as pessoas ficaram assim, assim assustadas, né? Meu Deus, essa menina passou e fez escondido. Então foi um misto assim, eu levei um misto nesse dia de felicidade e bronca, né? Mas enfim, consegui. Alguns anos mais tarde, as pessoas ficaram me olhando com uma cara de... Porque eu passei na IFPA, tá? No Instituto Federal do Pará. E depois as pessoas ficaram me perguntando, principalmente o meu pai, porque ele é da UFPA, e aí ele disse assim: mas sim, tu não vai testar o UFPA? E daí eu disse só pra mim, assim, eu digo, não, medicina não. Medicina não quero mais, já foi, já não deu, já não passei 3 anos, não passo mais. E foi quando eu fiz odonto, né? Passei no vestibular de odonto, eu sou formada em odontologia, mas por conta de questões óbvias, né, sensoriais, foi uma profissão que eu não quis seguir. Tá? Parabéns aos autistas que eu ando acompanhando, que conseguiram, né, ser dentistas. Parabéns, cara, não foi pra mim, tá? O som dos instrumentais, a questão, né, sensorial falou muito, tá? Então eu não consegui, tá? E aí me formei, né, tanto em biologia quanto em odonto. E o meu pai sempre me apoiando, né, nisso. Consegui passar no concurso público, que eu sou funcionária pública da SEDU, que eu sou professora do estado, né? Já tem 11 anos que eu estou na minha profissão. E meu pai também sempre me apoiando, ele é também meu terapeuta, tá, gente? Quando eu tô assim, chateada da vida com os meus alunos, eu chego e tal, e ele tá lá para ouvir. Claro, dá às vezes meia dúzia de bronca, mas no final ele me convida para tomar um sorvete, tá tudo certo, ou comer um sushi. E aí agora eu vou falar um pouco sobre laudo, né? Como eu falei para vocês, eu demorei bastante tempo para ter esse meu resultado. Tá? Eu consegui ter o meu laudo aos meus 39 anos, tá? Hoje eu tenho 40. E quando eu contei pro meu pai, eu, sei lá, eu nem sabia o que eu ia esperar, sabe? Mas a atitude dele foi positivamente assim, caramba, esse é meu malvado favorito. Eu não digo que meu pai é meu herói, gente, porque eu não gosto de herói, tá? Eu gosto dos vilões. Tá? Então meu pai, ele é meu malvado favorito. E aí ele me levou para tomar sorvete. Eu saí, né? Eu saí
da UFPA, onde eu faço mestrado. Inclusive, foi bem interessante também, porque depois que eu me formei, eu demorei bastante para buscar a minha, digamos assim, a minha progressão, né, acadêmica. Primeiro eu fiz minha especialização em perícia criminal, tá? Meu pai sempre me apoiou e achou super top, né? Depois que eu me tornei perita. Sou hoje perita criminal e judicial, tá? Mas eu também não exerço por questões alheias, né? Que eu não vou contar aqui, mas enfim. E depois, meu pai, meio ainda incomodado, ele chegou um dia e disse assim: minha filha abriu o edital para o mestrado, né, em ensino de biologia, como tu é professora mesmo, não teve jeito, tu gostaste disso e acabou, né, papai tem que aceitar. Então eu te inscrevi, tá, tua prova é dia tal e vai lá. Aí eu disse: poxa, tá. E aí, gente, eu fiz essa prova super no susto e acabei passando, né, e hoje eu tô aqui, mais de um ano de mestrado e vamos lá, né? Vamos pra frente. Então, eu saí da minha aula e aí eu já tava com o laudo na mão, né? A primeira pessoa que eu falei foi pra minha irmã, que é terapeuta ocupacional, e a segunda foi pro meu pai. Aí eu disse: pai, nem sabe, né? Eu sou autista. Aí meu pai disse assim: mas quem foi que te disse isso, minha filha? Foi bem a tua irmã. Aí eu disse: não, foi o médico, fui lá e tal. Aí ele disse: ah, é? E aí eu disse isso falando a caminho de casa, gente, na moto, tá? Eu não tenho noção de perigo, isso é outra característica autista, tá? A gente não tem muita noção do perigo. E aí o que acontece? O meu pai, ele desviou um pouquinho o caminho e parou na Cairo. Ele disse assim: então vamos tomar um sorvete, né? E aí a gente não comentou nada sobre o assunto nesse dia, a gente foi, tomou sorvete. E só tempos depois que a gente foi sentar e para ter, assim, conversas ainda não muito diretas, né? Mas é algo, assim, que foi muito, muito gratificante, sabe? Esse acolhimento é importante para o autista, que a família, ela, além de aceitar, que ela se intere sobre o autismo, que ela comece a respeitar os seus limites, né? Isso meu pai fez de forma majestosa. Ele sempre respeitou desde criança, de maneira instintiva, né? Então, muito do que eu sou hoje, óbvio, devo à minha mãe, tá? Isso é um vídeo à parte, né, que eu vou fazer para ela. Mas essa questão de acreditar em potencial, me tirar de dentro de uma bolha, né? Porque a minha mãe também via, gente, que eu precisava, né, de alguns ajustes, digamos assim. Eu tinha umas necessidades, né? Eu era diferente das outras crianças, então ela tinha muito medo do que pudesse me acontecer. Só que meu pai, ele sempre visou na questão do futuro. Quando ela crescer, como que ela vai se virar? Ela tem que se virar. Então, meu pai, ele foi muito fundamental nisso. De eu conseguir uma carreira acadêmica, de eu ter o meu emprego, de me apoiar para enfrentar a vida, né? Da questão do esporte, hoje eu sei me defender, tá? Tanto de mão quanto de língua, né? O meu pai me ensinou muito a questão de você notar as nuances do sarcasmo, né? Das piadas, digamos assim, do subliminar, tá? O autista, ele tem essa dificuldade do subliminar. A gente não lê as entrelinhas se você não for ensinado, tá? Mas se você começar a ensinar no repertório dessa pessoa autista, ela vai aprender, tá? Então eu aprendi, o meu repertório ele é muito rico hoje, graças ao meu pai, que ele trouxe essa vivência, né? Ele sempre viveu no meio acadêmico, então ele trazia essas vivências acadêmicas para mim. Tá? E quando eu me inseri nesse contexto, eu já tinha um repertório bem formado. Tá? Então meu pai sempre conversou comigo, ele sempre notou que eu gostava de assuntos assim, na parte da ciência. Então ele me instruiu também tanto nessa parte científica quanto no subliminar, no entrelinhas da ciência, né? Então, gente, assim, eu tenho só a agradecer a esse meu pai, que ele me dá amor. Ele me deu uma referência de pessoa ética, tá? Gente, meu pai não faz nada de errado, tá?
Você sabe, assim, o Linneu, né, daquele A Grande Família, que ele é o cri-cri, ele é o cachê, ele faz tudo certo. Pois é, eu aprendi a ser cri-cri, assim, com meu pai. As pessoas às vezes dizem assim, mas Marcela, tu não faz nenhuma contravençãozinha? Às vezes a gente faz, né, gente? Autista também apronta, tá? Mas eu não burlo regras, né? Isso eu aprendi com ele, tá? Às vezes as pessoas acham ruim, mas eu acho isso excelente, tá? Moldou muito a minha questão ética. Aprendi com meu pai senso de justiça, tá? Que a gente precisa ser justo, tá? Aprendi com meu pai que a gente tem que dividir as coisas, né? Ele tem mais 2 filhos e se tivesse uma fatia de presunto em casa, ou os 3 entravam no consenso e a gente dividia as 3 fatias do presunto igual. E tu sabe que divisão de irmão é milimétrica, na régua, tá? Ou então ninguém comia, né? Meu pai me ensinou a compreender uma frase que o Che Guevara dizia, que era assim: hay que endurecer-se, pero sin perder la ternura, né? Você precisa ser duro, mas sem perder a ternura, tá? Então ele me ensinou a ser firme, mas sempre respeitar os outros. Ser firme, mas não ser grosseiro com as pessoas, né? Então eu quero dar esse muito obrigada ao meu pai por ser o meu malvado favorito do jeito que é, né? E aí com ele a gente via filme, né? Aprendi a cozinhar coisas espetaculares com o meu pai. O trivial eu aprendi com a minha mãe, com a minha tia, mas as comidinhas especiais era com o meu pai, tá? Foi com ele que eu aprendi. Então, gente, esse vídeo é para mostrar para você, pai atípico, o quão importante é a tua figura, tá? A figura da mãe, ela é incontestável, mas a ausência do pai causaria uma diferença brutal, tá? Então, parabéns a você que é pai atípico e assumiu a tua paternidade atípica. Parabéns a você, pai atípico, que se apaixonou por uma mulher que tem um filho autista e esse teu coração também soube amar essa criança. E você sabe que o amor dessa criança por você é genuíno, tá? Porque o autista, ou ele gosta ou ele não gosta. A gente não tem meio termo, que negócio de, tá, eu gosto de você, tá? Não, tá? Eu gosto de você ou não gosto de você, tá? E se eu não gosto de você, deixa pra lá. E a você também, né? Companheira de uma mãe atípica, tá? Que faz toda a diferença na vida dessa criança atípica, tá, pessoal? Então esse vídeo é para vocês sentirem toda essa importância, darem valor a esse amor, tá? Essa tua criança hoje, ela vai crescer assim como eu, vai ser um autista adulto e vai ter toda a gratidão que eu tenho, tá? Então, um grande abraço a vocês e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clica aí no curtir, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.